Eu quero contar pra você uma história real do subconsciente, uma história que eu vivenciei, uma história que eu passei, uma história real minha, né? Que foi o que me deu um grande salto. E se hoje eu tô aqui agora gravando essa aula pra você, isso se deve a esse meu entendimento do muro, né? De entender que eu vivia na dúvida, vivia baseada no medo, e quando eu comecei a entender isso, que eu fui romper esse movimento, é que a minha vida andou. E se hoje, no dia de hoje, dia 6 de fevereiro de 2021, se eu estou aqui agora gravando essa aula, falando sobre o poder subconsciente, é porque lá atrás, eu, Morgana, literalmente comecei a compreender o poder de pular do muro. Eu compreendi o poder de uma decisão. Então é isso aqui que eu quero trazer pra você compreender através da minha história. Eu, Morgana, tinha um sonho. Eu tinha um sonho desde pequenininha. E eu já contei isso em outros encontros anteriores, em outros episódios anteriores, mas eu quero contar pra você aqui um pouquinho mais pra você entender e entender essa ancoragem da dúvida, né? Porque talvez a sua vida tá andando, mas a dúvida ainda te impede de ir além, né? O medo de arriscar te impede de sair do lugar. Então vai ouvindo. Quando eu era pequenininha, eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, eu sempre fui aquela aluna muito dedicada da turma, né? Eu entrei na escola, no prezinho, com 5 anos de idade. Então eu já entrei um pouco mais nova do que os meus colegas de turma. Só alguns colegas que eram novinhos como eu, né? A maioria entrava com 6 anos. Então desde lá eu sempre fui muito curiosa, muito dedicada, e eu sempre fui muito comprometida com o conhecimento, né? Toda a vida eu gostei de levar a sério os meus estudos. Isso eu tô dizendo de mim, tá? Não quer dizer que seja a sua realidade. Não, tô contando a minha experiência. E desde lá eu sempre fui muito perguntadeira, né? Eu sempre perguntei muito. De onde eu vim? Pra onde eu vou? Aonde eu tô? A vida é isso mesmo? A vida é só assim? Você nasce, cresce, casa, trabalha, tem filho e morre e é isso? Não tem mais nada? E eu pensava, é um desperdício. Só fazer isso, morrer com 100 anos e pronto, é um desperdício. E eu achava aquilo inconcebível. E ficava com aquelas perguntas na cabeça. Eu perguntava minha mãe, meu pai, minhas tias, meus avós, e ninguém me respondia e dizia, nossa, essa menina pergunta, né? Nossa, essa menina fala, né? Eu sempre ouvia isso quando eu era pequenininha. Então, as pessoas diziam, mas ela fala, né? Nossa senhora, essa menina fala demais, gente do céu. Então, eu ouvia isso das pessoas, ela fala muito. E eu ouvi também, uma vez, da minha avó. A minha avó tinha o apelido de Maria Cota. A minha avó era mãe da minha mãe. E eu costumava achar que minha avó, essa mãe da minha mãe, era doida. Porque ela era bocuda, ela era aquela avó que falava mesmo, sabe? Não tinha ali maleabilidade com as palavras, não. Ela tinha que falar, ela falava mesmo. Não era aquela mulher que dava meia volta, 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 volta. Não. Minha avó Maria Cota, não é nem Maria Cota, é Maricota, né? Era o tipo de mulher que falava mesmo. Não mandava recado, ela falava que vinha mesmo. E ela dizia, nossa, essa menina fala, né? Essa menina aí vai ganhar a vida falando. Vai trabalhar falando pro mundo as coisas que ela fala, ela é curiosa, né? E aí, eu pensava, minha avó é doida, né? Minha avó, ela fala, ela não tem papa na língua, né? E aí, eu pensava que ela era doida, ela era muito diferente do meu pensamento, ela gostava de uma briga, ela gostava de falar as coisas alto, minha avó era diferente, ela é muito diferente. Hoje daqui eu já compreendo que, na verdade, a minha avó Maricota, ela era muito à frente do tempo dela. Ela era muito à frente. Então hoje eu compreendo coisas que ela dizia lá atrás e que eu nem compreendia. Que eu dizia, ela era doida. Ela era doida. Era o que eu dizia, era o que eu repetia, né? E aí o tempo foi passando, aquele sonho foi ficando na gaveta, porque quando ela dizia, essa menina vai ganhar dinheiro falando pro mundo, eu pensava, falando pro mundo? Como é que alguém fala pro mundo? Criança, imagina a mente de uma criança, né? E eu não conseguia conceber aquilo. Eu imaginava eu lá na Lua, falando pro mundo, né? Pro planeta, né? Eu imaginava isso. Olha pra você ver a ideia. E aí o tempo foi passando. Eu fui avançando, mudei de cidade, fiz vestibular, passei na faculdade. Aquele sonho ficou guardado. Eu cresci um pouco mais, namorei, noivei, casei. E aí o que aconteceu? Eu vi, poucos meses depois de casada, a minha vida se desmanchar. O meu sonho, né? A minha vida ideal se desmanchar completamente. E aí eu comecei a literalmente me ver no fundo do poço.
naquela época, eu comecei a ficar insatisfeita com a vida. Eu estava revoltada, negativa demais. Eu estava brava, nervosa com o mundo e comigo mesma. Era essa a Morgana do passado. E aí, naquela minha inquietação, naquele meu nervosismo, naquele meu negativismo, naquela minha culpabilidade minha própria, me culpando que eu errei, culpando os outros, xingando o mundo, eu comecei a buscar pelas minhas respostas. Aquelas respostas da época de criança. E aí comecei a pesquisar e quanto mais eu pesquisava, mais eu queria pesquisar. E eu fui começando a encontrar algumas respostas. Algumas informações começaram a surgir pra mim. E aí eu comecei a mergulhar cada vez mais nesse assunto, porque, de fato, eu era uma estudiosa. Toda a vida eu fui uma estudiosa. E aí, então, eu, Morgana, ao assistir um conteúdo, uma palestra, né, um treinamento do Paulo Vieira, eu decidi que eu iria pra Fortaleza fazer um curso de finanças com ele. Eu falei, não, minha vida tá toda azeda, tô no fundo do buraco, não tenho dinheiro, tô quebrada, vou aprender a lidar com dinheiro. Eu decidi, eu pensei, eu entendi o que ele disse e eu decidi, vou pra lá. Eu não pensei como é que eu iria, se eu teria dinheiro, se eu conseguiria pagar a passagem, se eu teria o que alimentar lá. Eu não pensei nisso, eu só decidi. Ou seja, eu rompi o muro. Eu rompi a barreira. Vou, não vou, é pra mim, não é pra mim? Eu rompi a barreira da dúvida. E aí eu fui pra lá. O que aconteceu? Quando eu fui pra lá, eu então, de fato, vivenciei lá momentos que eu nunca imaginei vivenciar. Lá em Fortaleza, eu resgatei nesse curso o meu sonho da época de criança. Aquilo que eu ouvia minha avó dizer, essa menina vai ganhar a vida falando. Só que vai ouvindo. Eu, Morgana, eu era uma pessoa muito negativa, muito acelerada, mas era muito mesmo. Muito negativa, acelerada, irritadiça. Eu era brava, muito brava. Eu era altamente impaciente. Eu era bruta, eu era grossa, eu era desequilibrada. Eu era 8 ou 80 e tinha o maior orgulho de dizer isso. E eu era uma pessoa que me esforçava e muito. Se tem uma pessoa que esforçava, era eu. Eu me esforçava e muito. A vida era uma peleja, era uma luta todo dia. E lá, as crenças começaram a se apresentar e eu comecei a falar, nó, eu tenho trabalho, viu? Eu tenho trabalho. Mas eu tinha decidido. Eu tinha decidido que eu ia começar a trabalhar em mim mesma para palestrar. Eu ia começar a trabalhar em mim mesma as crenças que me impediam de ir pra frente. Até aí, beleza. Decidi, voltei de Fortaleza na segunda-feira, cheguei aqui em Minas, que é onde eu moro, na segunda-feira à noite, fui pra minha casa descansar e dormir, decidida. Vou procurar uma fono, vou fazer um processo de coaching, vou fazer mais cursos, eu vou mudar minha vida. A decisão já estava tomada. Eu vim de lá com um caderno com um monte de decisão tomada. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou procurar isso, procurar aquilo. Eu tava decidida. Era pra mim assim, ó, ou vai ou racha. Pra mim era assim, ou eu vou ou eu não vou. E aí nesse aspecto eu usei o princípio 8-80. Morgana, 8. Continuar do mesmo jeito. 80. Vai pra cima e vai fazer o que tem que fazer e vai dar certo e vai funcionar. Entende? Então, não tinha muro. Não tinha muro. Eu ia fazer. Custasse o que custasse. Isso, inclusive, sempre foi uma característica minha. Eu sempre fui uma pessoa que eu vou pra cima. Então, isso eu tenho que dizer que é uma habilidade que eu sempre tive, tá? Talvez você não seja como eu. Talvez você seja aquela pessoa assim, Morgana, mas eu penso muito antes de fazer. Morgana, talvez eu não sou essa pessoa de tanta ação. Então você precisa desenvolver essa habilidade, compreende? Mas voltando à minha história aqui, então, eu falei, eu vou pra lá, eu vou começar a trabalhar minha fala, vou começar a fazer curso e eu vou palestrar. Foi então que, no dia seguinte, terça-feira, eu estava acordando com a boca toda inchada. A boca, eu nunca tive problema na boca, nos dentes, nada. Só fazia limpeza e tchau. Isso bem poucas vezes a cada ano, porque eu tenho pavor de dentista. É uma crença que eu ainda não superei. Mas vamos ouvir. E aí acordei com a boca inchada e eu falei assim, deve passar, né? Vou fazer uma compressinha aqui, pôr um gelinho e vai resolver. Chegou a tarde, a boca inchou mais ainda. E aí,
No dia seguinte, na quarta-feira, eu estava irreconhecível, o tamanho que estava a minha boca. E aí eu falei, opa, tem que ir no dentista, né? Ver o que tá acontecendo. Só que o que você não sabe é que no curso foi falado demais sobre o quê? Sobre metafísica. E agora você vai entender por que eu falo da metafísica. Porque o Joseph Murphy, ele é um estudioso da metafísica. Ele era, né, um estudioso da metafísica. Porque a metafísica explica tudo o que acontece. Tudo o que acontece com você fisicamente tem uma explicação. Seja doença, alterações físicas, qualquer coisa que acontece com você, existe explicação. E aí o meu dente explodiu, uma dor. O dente de cima. Depois dos dentões, tem a presa. Depois da presa, é o próximo dente. É esse dente aí que explodiu na dor. E ele tava enorme, a bocona, aquele trem inflamado. Fui no dentista, mas antes de marcar ir no dentista, eu falei, opa, Google, dor de dente segundo a metafísica. E ali se fez presente a informação pra mim. Eu tinha anos que não saía do lugar. Anos que não olhava para os meus sonhos. Anos que eu não estava estudando. Anos. Eu era uma estudiosa, mas eu tinha ficado anos sem estudar. E aí, quando eu decidi lá no treinamento sobre forte impacto emocional, eu mexi com o meu campo. Eu mexi com a informação. E aí, aquilo explode, aquilo expressa no seu corpo. E aí eu entendi, eu resgatei um sonho, esse sonho é algo muito importante pra mim, esse sonho vai mudar a minha realidade, e aí vem a explosão física. E eu pensei, tá tudo explicado. E aí no dia seguinte, na quarta-feira, fui no dentista, ela falou, é canal. Inclusive, a questão de fazer canal, o ponto de você chegar à dinâmica de ter que fazer um canal, também tem explicação. E aí eu falei, tô entendendo. E aí eu comecei a compreender racionalmente, conscientemente, o que estava acontecendo comigo, fisicamente. Dali pra cá, eu nunca mais levei essa informação como brincadeira. Eu nunca mais deixei de olhar o que acontece no meu corpo físico como algo mais holístico, né? Tudo tá ligado em tudo. E tudo começa no pensamento, na minha mente. Tudo tem a ver com as minhas decisões ou não decisões. Tudo está ligado ao meu campo mental, emocional, ao meu campo espiritual. Tá tudo ligado, compreende? Então, o Joseph Murphy, ele traz pra gente essa dinâmica de entender, de unir os conhecimentos e não ficar só no campo raso, só de um assunto ou de outro assunto, compreende? Então note, depois dessa história todinha que eu contei pra você, você começa a perceber que o poder está onde? À sua disposição. Que você precisa mergulhar nesse assunto cada vez mais fundo, porque essa história que eu contei há pouco é a minha história do subconsciente. Eu vivenciei essa experiência e hoje eu levo as coisas muito mais a sério. Hoje em dia, se eu vejo certas coisas, eu falo, subconsciente falando comigo, olha, interessante isso aqui. Se eu vejo certas imagens, se certos bichos se apresentam pra mim, se certas frases chegam pra mim, eu começo a falar, interessante, hein, subconsciente? Na área, hein, garoto? Na área. Porque ele nunca dorme. Ele está em plena atividade o tempo todo. E ele não fica só no meu corpo físico, não. Ele interage com os meus pensamentos, ele lê os meus pensamentos através das minhas imagens, das minhas emoções, mas ele não fica só no meu campo. Ele interage com tudo o que é, ele está interligado com o universo espiritual, ele está ligado com o todo, compreende? Então aí você começa a ir adiante, começa a ir mais fundo e começa a perceber que a vida é mais profunda do que você tem levado. Que você tem condições de ir mais adiante do que você está indo. E tudo está ao seu alcance. E à medida que você vai compreendendo o poder do seu subconsciente, começa a entender. Estou criando a minha realidade. Que interessante. Então, se eu estou criando, eu posso criar o que eu quero e não o que eu não quero. Porque o princípio é o mesmo. Entendem? Vocês estão percebendo quando eu falo pra você, então, olha, pense de uma certa maneira. É por isso.
Tá compreendendo quando eu falo, olha, comece a compreender, a entender, depois a aceitar e depois se render? É por isso. E é muita coisa, viu, gente? Isso aqui é muita informação. Eu sei que é. Eu tenho consciência que é, mas eu penso que está na hora de nós, juntos, rompermos a caixinha do mesmo, a caixinha do comodismo e ir adiante, e ir à frente, né? E está na hora. E aqui nós temos uma preciosidade nas nossas mãos. Por isso que eu falo, cada passagem aqui é muito preciosa. Um livro não é só um livro. Alguns livros são só livros, né? Alguns livros são só conteúdos colocados, copiados de outros. Tem muitos que são assim. Mas existem muito conhecimento. Existe muita sabedoria, que é mais do que isso. Existe muita sabedoria que nós precisamos entender, ler, trazer para nossa realidade, decidir e pagar o preço. Não importa qual preço seja, mas pagar o preço para uma vida melhor. É o que eu acredito. Essa é a minha crença, eu preciso confessar. Eu quero dizer para você que esteve comigo até aqui, até esse minuto. Quando você começa agora, e eu quero dar algumas recomendações para você. Esse conteúdo, ele é uma pontinha. Ele é uma pontinha de um conhecimento muito maior. Ele é uma pontinha. E é por isso que eu quero convidar você a mergulhar de cabeça nesse assunto. Quero convidar você a, de fato, se envolver com esse tema, de fato, avançar de um modo que você nunca avançou. E por isso, eu tenho uma recomendação para você. Você investir no meu curso fechado do subconsciente, aonde nesse curso eu explico direitinho, nos mínimos detalhes, seguindo o protocolo Chave Mestra, que é um método que eu criei, ensinando você através aqui, ó, da grande chave mestra, que chaves abrem portas. Mas quando você tem uma chave mestra como essa, você não abre uma porta ou outra porta. Não tem mais isso ou aquilo. Ou eu ganho dinheiro, ou eu sou feliz, ou eu sou saudável, ou eu tenho paz. Não. No método chave mestra que eu ensino, você aprende a viver tudo isso em harmonia. Então é um protocolo chamado chave mestra, que você compreende que uma chave mestra, ela abre portas. Uma chave mestra não abre uma porta, não. Uma chave mestra abre portas, com um S no final. Aquilo que você sonha, ou talvez aquilo que você nem sonha mais, você vai aprender a resgatar. Aquilo que você vinha anos guardando, você vai aprender a expressar. Aquilo que vinha te mantendo nas sombras, né? Te impedindo de ir adiante, te impedindo de brilhar, você vai aprender a romper. Aquelas dúvidas, né? As dúvidas que te impediam de ir adiante, as dúvidas que te impediam, né? Que estavam te travando, te impedindo de realmente viver uma vida mais equilibrada, uma vida com mais harmonia. Você vai aprender a eliminar dúvida. Vai aprender a subir, a elevar-se ao nível superior do medo. Por quê? Preste bem atenção. A dúvida, ela te impede de decidir. A dúvida, ela é liderada pelo medo. E aonde tem medo, não tem ação. A ação te leva pra cima. Não tem ação. A sua ação, ela é limitada, ela é, ela é travada, ela é truncada. Então, nós precisamos aprender protocolos para superar as dúvidas. Como é que você pode superar a dúvida? Sabia que tem maneira de você superar a dúvida? Tem. Eu criei um protocolo chamado Medo na Mesa, aonde eu ensino você a superar o medo e a dúvida. Como é que você faz para decidir de modo simples e claro? E aí, o princípio é assim, ó. O medo tá aqui. Imagina que o medo é isso aqui, ó. A dúvida tá aqui. Não sei se eu vou ou não vou. Não sei se é pra mim ou não é pra mim. Eu tenho medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo de não funcionar, medo de não fluir, medo de não manter, medo de não chegar lá. Eu tenho medo e dúvida, né? Então o medo tá aqui. Você tá aqui. Então o medo, ele, ó, te engole. Só que você pode aprender a olhar pro medo, falar, tô com medo. Você reconhecer onde você está. Não conheço o assunto ainda, não domino ainda, isso é novo pra mim ainda, mas você, ó, crescer e minimizar o medo. E lá dentro eu ensino você a superar o medo. E quando você supera o medo, ele não te abala mais, porque você tá, ó, só crescendo, entende?
Quando você supera o medo, ele não te para mais. Você não vai ter mais dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? Não tem, eu tenho medo de não dar conta. Porque quando você supera, você fala, vai dar certo. Dentro de você só fica assim, ó, vai dar certo. Eu não sei ainda como, eu não sei aonde, mas eu vou buscar informação aqui, vou contratar uma mentoria ali, vou fazer um curso assim. Você já vai buscando, ó, as soluções, porque você superou o medo, entende? Então isso aqui eu ensino lá dentro do curso. Eu ensino dentro do curso do subconsciente. Por isso que eu falo com você, invista em você. Eu tenho uma jornada completa à sua disposição. E as inscrições estão como? Estão disponíveis agora. Você pode comprar agora, hoje mesmo. Facinho, à sua disposição. Pagando à vista, pagando parcelado em até 12 vezes e começando a acessar agora. Então, a minha sugestão é essa. Compre o curso do subconsciente. Links aqui embaixo desse vídeo ou links no chat, nos comentários pra você. Eu espero que você tenha gostado desse trechinho que eu acabei de compartilhar com vocês sobre esses assuntos ligados à mente. Quero te fazer 2 convites. O primeiro é você se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube te avise toda vez que tiver um vídeo novo aqui ou uma nova aula para acontecer. E o segundo convite é te convidar para você marcar na sua agenda um compromisso comigo todas as quartas-feiras, aonde eu e você e eu, às 19h20 da noite, vamos ter uma aula sobre os temas ligados à mente. Eu espero por você num próximo episódio ou numa próxima aula. Até lá!